Caríssimos irmãos, boa noite. Intenções para esta Santa Missa. Pelos nossos irmãos chamados à eternidade, pelas 13 almas benditas, pelas almas do purgatório, pelos aniversários de Simone Santos da Silva e Mário Maia, em intenção de Claudinei Marinho da Fonseca e família, e em ação de graças a São Pedro por uma graça alcançada. Celebramos hoje a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, santos que regaram a igreja com o próprio sangue e combateram o bom combate de Cristo, congregando a família de Deus. Bendigamos ao Senhor pela viva fé de Pedro e pelo ardor missionário de Paulo. Celebremos em comunhão com o Papa Francisco. Com alegria, vamos receber o Padre Zezinho que conosco celebrará. Pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo primeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Salve Maria. Salve São Pedro. Salve São Paulo. Sede todos bem-vindos, bem-vindas a esta celebração da Eucaristia do Senhor. Os que estão aqui conosco nesta celebração, em nossa comunidade São Pedro e São Paulo, no bairro Itaunense, e vocês que nos acompanham também através da internet, das redes sociais. Nós estamos celebrando na paróquia São José. Temos aqui uma comunidade de São Pedro e São Paulo, no bairro Itaunense, e hoje aqui convidamos os coordenadores das nossas pastorais, nesse dia de São Pedro e São Paulo, para homenagearmos o nosso padroeiro. Estamos nesses tempos difíceis, não podemos ter muitas festas, mas queremos aqui homenagear os padroeiros São Pedro e São Paulo nesse dia dedicado a eles. A nossa igreja no Brasil celebrou no dia de ontem, que foi domingo, hoje, dia 29, na segunda-feira, que é propriamente o dia onde ela é padroeiro, a gente celebra no dia também. É a mesma liturgia. Então, assim, vamos nos colocando na presença de Deus, com esse espírito de fé, de agradecimento a Deus por esses dois grandes apóstolos e padroeiros aqui da comunidade, com as intenções que já foram ditas, e de forma especial sobre cada um de vocês, que aqui vem, e sobre os membros lá das pastorais, dos movimentos que participam com vocês, através de vocês aqui rezamos por todos, pelas familiares, né, de cada um lá que participa, pedindo a bênção, a graça de Deus, a proteção para que livre de todos esses males, dessas doenças, e que cada um faça a parte deles e cada um façamos a nossa parte para nos livrar, né, do mal, da doença. Então, tudo isso nós colocamos no coração de Deus por intercessão de São Pedro e São Paulo. Rezemos, portanto, esta Santa Eucaristia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Vamos pedir ao nosso Senhor que nos perdoe das nossas faltas, para que possamos celebrar dignamente esta Santa Eucaristia. Um momentinho, cada um faça seu pedido de perdão. Peçamos perdão, podemos cantar? Cantando. Senhor, tem de piedade dos corações arrependidos. Tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós. Tem de piedade
tende piedade de nós. Jesus, tende piedade dos pecadores, tão humilhados. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Senhor, tende piedade, intercedendo por nós ao Pai. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós os bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos, irmãos e irmãs. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Vamos ouvir com atenção as leituras da Palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados presos com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos, e o anjo continuou: Põe o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu, e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho.
Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e o vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que nele tem o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou pronto para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente para mim, mas para todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus.
Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Tudo bem, podem sentar. Eu vou de cá para aqui, vai ficar melhor aqui. Prezados irmãos e irmãs, nós estamos então celebrando essa Eucaristia, a celebração de São Pedro e São Paulo. E como eu disse, claro, diferente, é importante que vocês estejam aqui, são os coordenadores, mas não fosse essa situação em que estamos vivendo, claro, nós estaríamos com a igreja cheia, né? Aqui, as barraquinhas lá, não é? Então, com as festividades, como fizemos o ano passado e né, os anos anteriores, enfim. Mas, se Deus quiser, ainda né, retornaremos e se fizermos a nossa parte, né, de nos cuidar, como nós estamos fazendo para a celebração, tomando todos os cuidados, enfim, para que a gente né, possa conseguir vencer e o ano que vem, se ainda não der o ano que vem, mas num outro, mas que ainda consigamos, né, se Deus quiser, mas temos que fazer a nossa parte. Isso nós vamos procurar fazê-lo. E celebrar os padroeiros é sempre uma honra para nós. E celebrar padroeiro é sempre no sentido de exemplo de vida, sempre o exemplo para nós. Esse é o sentido de celebrar os padroeiros. Ontem, nas celebrações né, que fiz na nossa matriz, então eu estava lembrando, e a cada celebração, eu, claro, me lembrava mais alguma coisa importante, e de São Pedro, é claro que aqui não posso esgotar toda a reflexão, mas só alguns pontos importantes, de São, alguns pelo menos, entre tantos, de São Pedro e São Paulo. Na nossa igreja, primeiramente, lembrando, celebra os santos como exemplo, modelo de vida para nós. Reconhecer aqueles que nos antecederam na fé, onde quer que viveram. Estes que são os primeiros apóstolos, os primeiros cristãos, etc., mas ao longo da história, tantos e tantos que deram testemunho de Cristo. E aí eu estava falando ontem, entre tantas coisas, falava da importância de honrarmos estes que viveram a fé. Aqui os dois são celebrados de forma especial, Pedro e Paulo, e é claro, Pedro, que Jesus escolheu e viu nele, embora não tinha instrução acadêmica e tal, viu nele a capacidade de ser o primeiro, aquele que iria ser o representante dele, de Cristo, na Terra. E depois os seus sucessores, que chega ao Papa, enfim, nosso Papa Francisco agora, e os que vierem a suceder o Papa Francisco. Por isso reza pelo Papa, pelos pastores, enfim, quem cuida de um povo, enfim. Mas Paulo também, a importância dele, que não conheceu Jesus, mas devido ao vigor dele de defesa, de conhecimento da lei judaica, etc., e na interpretação dele ele começou a perseguir, mas Deus quis Paulo, que era o Saulo, para ser um anunciador. Numa das missas lá eu falei, olha qual mistério, qualquer um de nós, se alguém estivesse nos perseguindo, como se estiver perseguindo, dificilmente a gente chama aquela pessoa para uma missão. Se é alguém que nos persegue, é alguém que não gosta da gente, nós não vamos confiar a ela uma função importante, né? Enfim, um empresário que monta lá uma empresa, ele não vai chamar um inimigo para trabalhar numa função importante. Esse sujeito não gosta de mim,
ele não vai fazer bem feito aquilo que precisa ser feito. Agora, olha o grande mistério. Paulo, que era um perseguidor, e Deus o chama para ser um anunciador. Aí, só por aí, para a gente saber que Deus, claro que não age da forma humana, e nós não agimos conforme Deus, né? Assim, então, esses mistérios aí, que com tempo, assim, para a gente meditar, já são belos, já belíssimos, já a ação de Deus, como Deus age onde Ele quer. E aí também entraria para reflexões longas, dizer que nunca é tarde, Deus não desiste da gente, não desiste e sempre tem oportunidade. Saulo, então, teve um momento que ele reconheceu, mas Deus foi chamando, não foi uma vez só que Deus chamou, foi chamando, 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 e uma hora ele deu oportunidade para pensar nessa possibilidade. E aí, então, veio o processo de conversão, e que não foi fácil também, levou muito tempo também para ser aceito ali também. Mas que eu estava refletindo ontem, além disso, da importância dos dois, claro que a nossa igreja coloca, e celebrando juntos assim, mas dos santos em geral, sejam lá os primeiros cristãos, enfim. Eu estava dizendo ontem, assim, quando mesmo católicos às vezes não entenderem para quê, e quando às vezes indagados, para que celebrar santo? Não precisa disso não. E tem gente que aí fala, e às vezes que não vivia propriamente como católico, mas indo para qualquer uma outra convicção religiosa, que fica dizendo, não precisamos de santo não, eu converso direto com Deus, etc. Pois todo mundo, nós podemos e devemos rezar diretamente a Deus, todos nós devemos. Mas eu falava ontem, olha, recusar uma homenagem, reconhecer o valor, se recusar a reconhecer o valor dos santos, eu comparava, é como um filho, os filhos ingratos, que depois, quando chegam numa certa posição, seja financeira ou consequência ou intelectual, né? Fez curso universitário, fez isso, fez aquilo, e aí, consequência disso, às vezes ainda adquiriu dinheiro disso aí começam, às vezes, a chutar os pais, avós, ou os parentes. Não preciso de vocês não, tal. Eu agora, né, eu estudei, vocês não estudaram, e assim por diante. Olha, claro, se comparar mesmo os estudos de São Paulo, que foi o mais estudioso da época lá, que conseguiu se comparar com o que se tem hoje de estudo, hoje tem muito mais. Se comparar o que Pedro, Paulo, os apóstolos, a quantidade de gente que eles atingiram lá naquela época, hoje nós atingimos muito mais, se for calcular isso. Eu falava através aí da internet, enfim, tudo, os meios de comunicação, a televisão, a quantidade de pessoas que são atingidas com as celebrações dominicais. Claro que é muito mais gente hoje, mas nós vamos agora rejeitar aqueles que foram a base, o alicerce da nossa fé? Então, eu dizia assim, é ser muito ingrato dizer que não precisa de santo. Como não precisa? Nós rezamos, mas eles nos precederam na fé. Eles foram a base, o alicerce da nossa fé. E eu dizia ontem também, nas celebrações, olha, o sujeito que quer morar lá no 100º andar de um prédio, por exemplo, maior que seja lá o prédio, não tem nenhum apartamento nas nuvens. Para se chegar lá no 10º, no 20º, no 100º, que seja um prédio maior, que seja, tem uma base. Depende dos apartamentos inferiores lá para a pessoa morar numa cobertura, não é? Lá, um alicerce forte que teve lá que ser feito para que pudesse ter lá os apartamentos. Quanto maior o prédio, a gente já sabe que mais forte foi ali o alicerce. Olha onde a nossa igreja chegou, onde chegou o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, 2000 e tantos anos depois, e quantos milhões de pessoas. Então, vamos rejeitar, e tem pessoas que rejeitam aquela base, aquele alicerce, e não reconhecem o valor daquele alicerce, o alicerce da nossa fé. Então, celebrar os apóstolos, principalmente os apóstolos, é celebrar eles e os primeiros cristãos, é celebrar o alicerce da nossa fé. Então, reconhecer, valorizar e aprender disso também nas nossas relações, como eu falei, familiares, os pais, avós. Pode não ter estudado nada, mas se não fosse eles, nós não estaríamos aonde estão. Eu estudei por minha conta e tal, mas quem que te amamentou, quem que deu os primeiros alimentos, quem que deu o banho, quem que cuidou,
na doença, etc. E se tivesse jogado fora? Tivesse jogado numa lata de lixo? Né? Enfim, então seja quem adotou, quem doou, mas quem cuidou para que a pessoa chegasse a um ponto que ela agora pode buscar, e deve sim buscar por conta própria, estudar, trabalhar, e tal, mas sem desvalorizar, sem desmerecer aqueles que fizeram e que cuidaram para que a gente chegasse até a condição de depois ir e caminhar por conta própria. É isso que nós fazemos, que a nossa igreja faz com os santos, é reconhecer o valor deles na história, né, na história da nossa fé. Então é isso que a gente lembra um pouco hoje, que o Senhor nosso bom Deus nos conceda suas bênçãos, suas graças, que São Pedro e São Paulo, que celebramos hoje, intercedam a Deus por nós, para que possamos valorizar bem a nossa fé, fazer também a nossa parte, para que os andares superiores, né, depois de nós, possam também estar bem sustentados por nós, que vamos dando testemunho também na fé. Então, reconhecendo os valores deles, aprendendo deles, nós possamos fazer a nossa parte. Que o Senhor nos conceda suas bênçãos, suas graças, São Pedro e São Paulo, intercedam por nós. Que assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, dirijamos confiantes nossas preces comunitárias a Deus, nosso Pai, dizendo: atendei, Senhor, a nossa prece. Atendei, Senhor, a nossa prece. Senhor, vós que zelastes por Pedro, confirmai na fé a vossa igreja, para que não esmoreça no testemunho diante dos desafios de hoje, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que confiastes Pedro no primado da igreja, iluminai e protegei o Papa Francisco, os ministros e os servidores das comunidades, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que chamastes Pedro e Paulo, continuai convidando mulheres e homens de boa vontade para o serviço de vosso reino de paz e justiça, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que libertastes os apóstolos da prisão, protegei e acompanhai os missionários e todos os vossos discípulos e discípulas que atuam em lugares de conflito, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que prometestes a vida eterna aos vossos fiéis, acolhei no vosso reino nossos falecidos. Nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Abençoai, Senhor, os membros das pastorais e movimentos aqui, especialmente nossa comunidade, para que possam continuar dando testemunho de vós no meio em que vivem. Rezemos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Acolhei, Senhor, nosso Deus, nossas preces que vos dirigimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, enquanto preparo aqui o altar, cada um apresente a Deus, né, a sua vida, as intenções que tem na mente e no coração, os que estão aqui, você que acompanha em casa, apresentando a Deus, apresentando no altar do Senhor, então, a sua vida e as intenções que você tem, enquanto cantamos um pouquinho. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo?
nem a condenação, nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem o passado, nem o presente, o futuro, nem opressão. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração dos vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, Santo, Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na fé e na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Carlos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, os que foram lembrados nessa Eucaristia, os nossos familiares já falecidos, todos os que prestaram serviço ao Senhor através dessa nossa comunidade que já partiram, e todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e seu esposo São José, com os santos apóstolos, hoje lembrando de forma especial São Pedro e São Paulo, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Cristo Salvador nos guarde em seu amor, nesta vida, a caminho da vida eterna. Amém. Então, como falei no início, a comunhão então vai ser levada lá, né, a vocês. Os nossos ajudantes já vão ajudar aí com o álcool para higienização e tomando então assim todos os cuidados aí. Tá? Então daqui o ministro lá não tem que dizer, né, os ministros. Então eu apresento daqui e vocês respondam amém, né? Eu digo daqui. A todos, então, que vão receber a Sagrada Comunhão, o corpo de Cristo.
Dos perigos do mar, barco e rede voltavam vazio, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, há um barco esquecido na praia, há um barco esquecido na praia. Oremos, irmãos e irmãs, oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, assim nós vamos então encerrando esta celebração da Eucaristia do Senhor, aqui dessa forma diferente, enfim, homenageando São Pedro e São Paulo. Então, que eles intercedam, como de fato intercedem por todos, intercedam aqui por nós também, por nossa comunidade, pela nossa paróquia, nós, então, com esta homenagem que aqui prestamos a eles. Então, antes da bênção final, antes agradecendo a vocês, né, que vieram, que aceitaram o convite para vir celebrar juntos, e a oração e as intenções se extensivam aos seus familiares e, como eu disse, aos membros lá das suas pastorais, né? E então que Deus abençoe. Obrigado pela gentileza de rezarmos juntos. Os que colaboraram, que cuidaram aqui para que pudéssemos celebrar, que prepararam, que Deus abençoe. Aí, né, o Marcos, coordenador, com a Neide, e com todos que eles convidaram para que ajudassem aqui. Deus abençoe e recompense.
E aí depois nós veremos se vamos, né, continuar, enfim, e nós daremos as notícias aí de como vamos ficar depois do dia 30, enfim. Mas já tivemos a oportunidade de celebrar aqui, e isso é uma honra para nós, né, podermos celebrar a Santa Eucaristia. Então, assim, concluindo, nós saudamos São Pedro e São Paulo. Salve São Pedro! Salve São Pedro! Salve São Paulo! Uma salva de palmas. Viva São Pedro e São Paulo! Muito bem. E os nossos padroeiros. Vamos pedir a bênção de Deus para nós aqui, para você que nos acompanha aí através da internet. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da Virgem Maria, nossa mãe, mãe da Igreja, de São José, padroeiro de nossa paróquia, São Pedro e São Paulo, padroeiros desta nossa comunidade, desçam sobre vós, vossas famílias, sobre todos que nos pediram as orações, nos ajudaram, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Mais uma vez para encerrar, viva São Pedro e São Paulo! Aí, obrigado a todos, que Deus abençoe. Apóstolo Pedro e Paulo têm a missão de pregar a verdade. Nós que são pescador de pessoas, abençoa a nossa comunidade. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. O Senhor deu a chave do reino, tu és chamado à felicidade. Ensina-nos a viver unidos, abençoa